sou do quinto período de letras. Esse foi um trabalho desenvolvido no semestre passado, quando a gente era quarto período. E o título é Conectores Interfrásticos, Função, Usos e Relevância Textual, sob a orientação do nosso coordenador Frederico Machado. E é composto por mim, Raquel, por Silvana, por Juliana e por Cristiane. Bom, esse artigo a gente fez em cima de análises de produções de textos de alunos do 8º ano. E nessas aulas foram dados temas como violência, adolescência, temas bem atuais para que eles produzissem e para que a gente fosse observando certos elementos coesivos que fazem parte da coerência e coesão que faz com que a gente entenda o texto, faz com que esse texto tenha sentido para nós. Então, alguns conceitos, coerência e coesão, para vocês se familiarizarem um pouco, né? Eu acho que já deve estar bem claro isso. Mas a coerência, segundo Costa e Val, ela deriva de sua lógica interna, resultante dos significados que sua rede de conceitos põe em jogo, mas também da compatibilidade entre essa rede conceitual, o mundo textual, e o conhecimento de mundo de quem processa o discurso. Então, quando eu vejo um texto de igual, esse texto tem coerência, então, dentro desse texto teve uma lógica interna com que fizesse... Ah, tá muito ligeiro. Desculpa. É que eu me empolgo. Então, dentro desse texto, teve uma lógica interna que fizesse com que eu tivesse um entendimento desse texto. Então, quando eu penso em coerência, eu penso logo no sentido das palavras, no sentido que esse texto vai trazer para mim, nas ideias do autor. Mas a coerência também está ligada ao conhecimento de mundo dessa pessoa. Então, por exemplo, está uma charge lá e essa charge está falando sobre os políticos. Se eu não entendo nada de política, então essa charge não tem coerência para mim, não faz sentido para mim. E a coesão, por sua vez, é a manifestação linguística da coerência. Advém da maneira como os conceitos são expressos na superfície textual. Responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Então, a coesão vai estar ligada à organização do texto, à articulação desse texto, a articulação entre as palavras e entre as orações que formam o texto. Então, é justamente aí, na coesão, que está o nosso ponto-chave. Esses mecanismos gramaticais e lexicais são aqueles que vão organizar o nosso texto, e é aí que entram os conectores interfrásticos. Isso não é um palavrão, tá? E a gente vai entender ele agora. Segundo Cor, uma linguista muito conceituada, são operadores argumentativos ou discursivos, cujo traço constitutivo é o de serem empregados com a pretensão de orientar o interlocutor para certos tipos de conclusão com a exclusão de outros. Dentro desses conectores estão conectivos, que podem ser as conjunções, as preposições, locuções conjuntivas, preposicionais, advérbios e locuções adverbiais. Então aí já dá para... Com certeza vocês viram isso na escola, né? As conjunções, as preposições. Então foram justamente esses mecanismos que a gente observou no texto. E como conceitua a Cor, eles são operadores argumentativos. Então, eles têm um sentido dentro do texto. Eu não posso usar de forma aleatória. Então, por exemplo, mas, que é uma das conjunções que nós vamos analisar dentro das produções de texto, ela é uma conjunção adversativa. Se é adversativa, então ela está ali para contrapor ideias. Eu jamais posso colocar um mais, por exemplo, na conclusão do meu texto. Eu fiz o texto todinho, introdução, desenvolvimento. Quando eu chego na conclusão, eu digo, mas isso que acabamos de ver, ou seja, eu estou desconstruindo todo o meu texto e, consequentemente, deixando ele incoerente. O mais com i, ele é um advérbio de intensidade. Esses advérbios, eles têm várias circunstâncias. Tá? Tem um advérbio de modo, tem um advérbio de lugar. O mais é um advérbio intensificador. Então, por exemplo, na frase ele andou depressa,
Depressa já é um advérbio de modo. Por quê? Qual é o modo que ele andou? Depressa. Se eu digo ele andou mais depressa, eu estou já intensificando esse advérbio de modo. Então vejam a diferença que um simples advérbio causa na frase. Tá? Então, outra coisa, os alunos parecem que eles desconhecem isso. Esse mais sem i, esse mais com i. Como se fosse a mesma coisa, causando maior confusão na redação. E o onde, por sua vez, segundo Bechara, ele é um gramático, é um pronome relativo sem antecedente ou advérbio sem antecedente. O onde ele deve ser usado quando ele quer indicar o lugar em que. Então, moro onde meu pai nasceu, por exemplo. Moro no lugar em que meu pai nasceu. Jamais posso ser usado, por exemplo, quando eu quiser usar um pronome relativo. Nós vamos ver isso direito nas análises, tá? Análise do corpus. Então veja esse fragmento que está dentro dessa caixa. Sintetizando, isso é um fragmento da redação de um aluno. Sintetizando, dentre tantas agressões, deveríamos conscientizar toda a sociedade que somos todos iguais. Temos direito e deveres a serem respeitados, mas temos que saber conviver com pessoas de raças e sexualidade diferentes. Vejam, ele está concluindo o texto e usou um mais. Esse mais, ele é o quê? Ele tem sentido adversativo e ele não está contrapondo as ideias. Então, a nossa sugestão é que, ao invés do mais, ele use uma conjunção que tenha um valor argumentativo de conclusão. A nossa sugestão pode ser o portanto. Então, vejam, temos direito e deveres a serem respeitados. Portanto, temos que saber conviver com pessoas de raças e sexualidade diferentes. Vocês perceberam a diferença? Ele poderia colocar também porém? Não. Porque porém tem o mesmo valor argumentativo de mais. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são todas conjunções adversativas. Menos as adversativas. Mas uma aqui... Porque nesse enunciado, ele não está querendo contrapor as ideias, ele está concluindo o pensamento dele. Passagem. Esse segundo fragmento. Sofrem, apanham e ficam por isso mesmo. Muitos buscam, mas outros são pegos apenas pela sua fragilidade sem poder reagir e revidar. Aí sim, ele está contrapondo as ideias, sendo que ele usou o quê? O mais com i. Esse mais aí está querendo intensificar outros? Não. Então, vejam aí, o aluno desconhece esse conector. A adolescência é uma fase muito complicada, onde o adolescente começa a se descobrir e ver um mundo diferente, novos modos de viver e de pensar. Vejam que onde ele está fazendo referência à adolescência. A adolescência é um lugar em que eu posso ir, posso ficar lá conversando? Não. Então, a nossa sugestão é que, ou seja, ele usou o onde atuando como pronome relativo. Então, trocando o onde por em que ou na qual soa bem melhor. Vamos ver? A adolescência é uma fase muito complicada, na qual o adolescente começa a se descobrir e ver um mundo diferente, novos modos de viver e de pensar. Então, pode passar. As nossas considerações finais é justamente que os professores, tanto os professores como os alunos, eles se conscientizem desse ensino meramente sintático que a gramática tradicional traz nas escolas, que é simplesmente classificatório, né? O professor coloca lá, classifique, aí coloca uma frase que não tem nada a ver, o aluno às vezes nem entende, tá super por fora e simplesmente decora, coloca oração, coordenada, tá. Então, professor e aluno, eles devem interagir, se deparar com perguntas como esta. Ao substituir esse conectivo por aquele outro, o enunciado continua expressando o mesmo sentido? Ou ainda melhor, colocar várias frases com o mesmo conectivo e ver a diversidade de sentidos que esse mesmo conectivo ele traz. Porque o que é que os alunos fazem?
Eles decoram esses conectivos, exemplo, mais, porém, contudo, todavia, entretanto. É conjunção adversativa, então vai ser sempre assim. Nem sempre. A gente tem que olhar o enunciado como um todo. Então, seria bem mais interessante as aulas de português se o professor colocasse, ao invés de João e Maria foram estudar, colocar frases de acordo com a vida desse aluno, o cotidiano desse aluno, para que esse aluno se analise, pesquise, pense, enfim, faça papel de aluno e não simplesmente fique decorando, classificando. Ok? Esse foi o nosso trabalho. Obrigada.